essa oportunidade. Quero agradecer a casa aqui e já parabenizar pelo belíssimo trabalho. O meu nome, como foi apresentado, é Carlos Eduardo Bartel. Nós fundamos uma casa espírita agora esse ano em Getúlio. No entanto, eu estudo e frequento o espiritismo há 25 anos. Desde que eu tinha 17 anos, eu já era muito questionador, e aí eu passei a estudar as obras do Allan Kardec e a frequentar centros espíritas. Trabalhando pouco, é verdade, mas se esforçando bastante. Então hoje eu vou compartilhar um pouco alguns estudos que eu tenho feito nos últimos anos. Não é um tema novo no espiritismo, muito pelo contrário. É um tema bastante corrente, bastante discutido, bastante conhecido. Mas eu falo isso porque eu não tenho como propósito esgotar esse tema, até porque seria muita ingenuidade de quem pensasse dessa maneira. Então trata-se de uma abordagem de modo bastante preliminar e introdutório, no sentido de esclarecer do ponto de vista conceitual e metodológico essas duas questões: obsessão e reforma interior ou reforma íntima, como aparece na literatura espírita. Eu vou dividir a exposição em duas partes. A primeira parte eu vou tratar propriamente da obsessão, e na segunda parte eu vou falar um pouco de reforma interior ou reforma íntima. De modo geral, o tema da obsessão não está livre de visões simplistas e mistificadoras. Aqui nós já temos um primeiro problema, né? Então nós temos que desconstruir aquilo que é mencionado, que é referido, para começar a entender esse tema a partir de outras bases, de outro patamar. Poderíamos dizer que se trata de um tema contaminado por um histórico que mistura ignorância, crendices e superstição. Por quê? Porque não é um tema novo. Há poucos séculos, a humanidade acreditava em um mundo de fadas, gnomos, bruxas, anjos e demônios. Se utilizava e ainda utiliza termos como exorcismo. Resquícios de tais visões ainda persistem na cultura ocidental, onde a morte é vista como algo trágico. E muitas vezes, quando nós passamos por um momento difícil, infelizmente ou felizmente, essa acaba sendo a nossa porta de entrada no centro espírita. É aquela história, a gente procura o centro espírita por amor ou pela dor. Muitos acabam chegando às nossas casas através da dor, por um desconhecimento do fenômeno morte. Analisando do ponto de vista histórico, em 1614, durante o papado de Paulo V, a Igreja Católica publicou o Ritualem Romanum, manual de exorcismo que orientava sobre como realizar ritos de exorcismo. Desde sua publicação, o manual permaneceu inalterado até pouco tempo atrás, aqui, até 1952. E possui, aí, com pequenas alterações, esse manual de exorcismo possui validade até os dias de hoje, até 2017. E a prática de exorcizar permanece em diferentes meios. Então, o primeiro diagnóstico que se teve de questões similares à obsessão se deu no campo religioso. Porém, com o avanço da ciência médica e o diagnóstico das doenças, contribuiu para modificar o cenário. No campo da ciência, muito do que se acreditava ser possessão demoníaca passou a ser diagnosticado como esquizofrenia. Então nós já temos uma outra perspectiva aqui. Paranoia, distúrbio de múltipla personalidade, histeria e outras neuroses resultantes de obsessões e traumas de infância. Então nós temos aqui um deslocamento do campo religioso para o campo científico. E no campo científico, a medicina reconhece a obsessão. Conforme o Código Internacional de Doenças, o CID-10, F44.3, ele refere a obsessão, quando trata da obsessão, se refere a estados de transe e de possessão. Então a medicina tem lá no CID um verbete que trata de casos de obsessão. E a doutrina espírita, ela anda de modo paralelo com a ciência. O Allan Kardec já dizia:
Se a ciência provar que uma assertiva espírita não seja verdadeira, então fica com a ciência, porque é por aí que o espiritismo vai seguir. Mas tem acontecido exatamente o contrário. A ciência tem comprovado as premissas que o Allan Kardec já mencionou lá no século XIX. Pluralidade das existências, o fenômeno da reencarnação, tudo isso tem sido comprovado no campo científico. E nós avançaremos muito mais ainda naquilo que o Kardec já referiu lá em meados do século XIX. Então, o Espiritismo anda de mãos dadas com o conhecimento científico. É uma fé raciocinada. O Espiritismo ele precisa de comprovação. Não é uma questão meramente de crença. Não que a crença não seja importante, ela é fundamental. Mas além da crença tem como provar aquilo que é dito. E a gente nunca pode esquecer que o Espiritismo ele tem um tripé: ciência, religião e filosofia. A obsessão, como eu disse no início, é um tema muito abordado pela literatura espírita. Se vocês analisarem aqui a biblioteca da casa, tem vários livros que abordam, que tratam desse tema. Aqui eu coloquei alguns livros só para ilustrar a minha fala. A obsessão ela é muito analisada na obra do Manuel Filomeno de Miranda. Foi um grande presidente da Federação Espírita do Brasil. Desencarnou e continua trabalhando através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então aqui algumas obras entre várias outras existentes. Eu basicamente utilizei para esse estudo aqui introdutório o livro da Sueli Caldas Schuber, que é uma estudiosa do movimento espírita, que é o livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. Ele é um livro originalmente de 1981 e surgiu agora uma nova edição em 2017. É importante saber que quando nós falamos em obsessão, nós estamos falando de um conceito que abre muitas portas e ele trata de temas diversos e muito variados. Então a obsessão ocorre através dos mais variados graus e através das mais variadas formas. Mas antes de analisar propriamente as formas e os graus, é importante saber o que é obsessão do ponto de vista conceitual. Do latim obsessione, impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia, ou poderíamos até falar preocupação exagerada com uma determinada ideia, com um determinado pensamento. E conceitualmente pode significar basicamente 4 assertivas ali. Uma preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo à mesma ideia fixa. Uma compulsão, necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato. A obsessão pelo dinheiro, a obsessão pelo cigarro. Por exemplo, a gente sabe que faz mal. E quem fuma também sabe que faz mal, mas mesmo assim continua fumando. Impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivas e compulsivas. Neurose obsessiva compulsiva, segundo a psicologia. Mas nós aqui vamos seguir a perspectiva da doutrina espírita, só que eu atento para o terceiro item ali, impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Então, levando-se em conta essa definição, perguntamos se é possível aplicarmos tal noção entre os encarnados. É possível nós aplicarmos aqui? Alguém aqui aborrece alguém, ou já foi aborrecido por alguém? É uma questão bastante elementar, bastante óbvia, obviamente que sim. Se isso é possível entre nós, os encarnados, por que no mundo espiritual isso não seria possível? Tem um padre jesuíta francês, já falecido, Teilhard de Chardin, que ele dizia o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo fenômenos espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo fenômenos humanos. Ou seja,
O mundo material, o mundo que nós vivemos, é uma réplica do mundo espiritual. Só que é uma réplica com muitas deformações. Então, se ocorre aqui, obviamente ocorre na outra dimensão. Não há diferença nenhuma. Então, assim como nós podemos aborrecer alguém, no mundo espiritual isso também ocorre. Do ponto de vista espírita, obsessão é a ação persistente que um espírito mau, e aqui o mal não significa mal, fazer maldade apenas, bondoso, maldoso, significa que ignorante, aquele que desconhece, que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito dispersos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Só que é uma frase que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 para os doentes e obsediados. Resumindo, para facilitar a compreensão e o entendimento, obsessão é exercer influência de modo negativo. Então, no momento que eu exerço uma influência sobre alguém de modo negativo, eu estou obsediando aquela pessoa. Logo, os espíritos evoluídos não praticam obsessão. Por quê? Porque eles não praticam o mal, não praticam atos de baixa índole, de baixo caráter. Mas por que ocorre a obsessão? Ela ocorre porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Ah, mas por que Deus permitiu? Deus permitiu porque nós somos livres. Livres para fazer o bem e livres para fazer o mal. E livres para se omitir, inclusive. Tanto de um como de outro. Possibilidade. O que é livre-arbítrio? Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Questão 121 do Livro dos Espíritos. Se pergunta, por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros os do mal? E a resposta, eles não têm seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Ele os criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram-se assim por sua vontade. E a gente está cheio de exemplos aí de espíritos maus encarnados. Pessoas maldosas, pessoas de má índole, de má fé. Basta ligar a televisão, então, que aí nós já começamos a sofrer um processo obsessivo através da televisão. E com tanta notícia negativa, que, com perdão da palavra, que vomitam em cima da gente. Está aqui mais uma vez, né? Aqui uma outra questão. Por que muitas vezes a gente não percebe, a gente não sente essa influência? Essa é uma questão importante. Por que eu não percebo a influência negativa? Porque eu também gosto disso. Então a pessoa que bebe de modo exagerado, de modo imprudente, ela vai atrair alguém que também gosta disso. Então vai ficar num processo de simbiose ali. Né? Não é uma situação de vítima, mas uma situação de associação. Então a gente não percebe a obsessão porque se aproxima da gente aquelas pessoas que estão na mesma sintonia de nós. E aquelas pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas. E o espírito que pratica obsessão não é um espírito mau necessariamente. Muitas vezes é um espírito que precisa das sensações. E ele obsedia porque ele precisa do mundo físico para sentir aquelas sensações de prazer, de êxtase, de bem-estar, de torpor. Então ele vai procurar alguém que pratica isso. A designação obsessão espiritual revela o caráter extrafísico do processo. Portanto, de forma geral, trata-se de uma ação invisível e silenciosa, logo com um baixíssimo grau de percepção por parte do obsidiado. Muitas vezes a gente, no centro espírita, quando recebe alguém que é vítima de um processo obsessivo, logo imagina que aquela pessoa ali é a vítima.
Tem um caso que eu gosto de compartilhar, que a pessoa estava sofrendo uma influência negativa de espíritos que andavam junto com ela, e aí foi fazer um tratamento e se descobriu que numa existência anterior ela tinha sido uma senhora de escravos. E ela amarrava aqueles escravos, aí deixava algemado e muitos morriam à míngua, de modo a castigar os escravos. E quando esses desencarnaram em outras existências, começaram a perseguir essa senhora. Então, se agora ela era vítima, num momento atrás ela era o algoz. E aí já se ligou, se produziu uma relação de, vamos dizer assim, ligação kármica. Uma dívida que deveria ser resgatada e resolvida. Existem inúmeros tipos de obsessões. Contudo, vamos tratar aqui apenas as obsessões de ordem espiritual. E uma primeira questão que tem que ficar muito clara é que não há obsessor sem obsidiado. Então é um processo muitas vezes de simbiose. Um alimenta o outro de modo a se locupletarem. Várias expressões de mesmo problema. Então nós temos a obsessão de encarnado para desencarnado. Um perturba o outro, né? E às vezes as pessoas se acostumam com isso, de uma pessoa que incomoda a outra, mas ela se aproxima daquela outra ali também para incomodar ela, e assim, de modo recíproco, ambas ficam se perturbando mutuamente. De desencarnado para desencarnado, um processo onde duas pessoas que têm uma dívida para acertar aqui desencarnam, elas vão continuar com essa dívida no além-túmulo. De encarnado para desencarnado, não é só os desencarnados que nos obsidiam. Nós também obsidiamos eles. Depois eu vou mostrar como, mas eu vou dar um exemplo aqui. Um pai, que ao morrer deixa a herança para os familiares. E dois filhos ali, ou um, ou três, ou quatro, se sentem injustiçados. E começam a pensar, mas aquele homem fez isso comigo, mas que injustiça, fui logo eu que fui o que mais cuidei dele, eu merecia mais, ou esqueceu de mim, e começa a emanar pensamentos negativos ali. E isso começa a repercutir, causar ressonância no mundo espiritual. Eu conhecia um senhor que a mãe dele morreu, faleceu, ele muito apegado à mãe, ele ia todo dia no cemitério, durante 2 anos, todo dia. E ficava sentado na frente do túmulo da mãe lá, e pensando na mãe, e rezando, e chorando, até que ele teve uma parada cardíaca. Então, durante 2 anos, sem ser um espírito mau, isso aí nós temos que ter noção também, porque nem sempre a obsessão ocorre por maldade, ocorre por desconhecimento e por ignorância. Sem ser um espírito mau, muito pelo contrário, até querendo bem da mãe, mas não deixava a mãe em paz. Porque qual mãe ficaria feliz sabendo que seu filho está sofrendo? Então a mãe no mundo espiritual também sofria. A mais comum que nós abordaremos aqui, desencarnados para encarnado, a obsessão recíproca, até fazendo pedindo a licença de vocês uma breve brincadeira, aqui é os casais, né? O casal, um gosta de atormentar o outro, e o Haroldo Dutra, um grande estudioso espírita, diz às vezes tem casal que tem que vir 500 anos aí junto para poder se acertar. Então, assim, certamente nós já conhecemos a nossa esposa, o nosso marido de uma existência anterior. E a auto-obsessão. Auto-obsessão. Quando eu mesmo começo a me perturbar através de pensamentos negativos. Agora, o importante é saber o seguinte, que a obsessão ocorre através do pensamento. Tem uma pesquisa muito pertinente na Universidade de Tóquio. O professor Mikhail Zui, ele faz uma pesquisa através da água, e ele coloca a água sob o efeito de diversas formas de pensamento. Pensamentos de ódio, um discurso do Adolf Hitler, música clássica, crianças brincando na volta da água. E o que ele analisa? Ele analisa como, em relação àquele som, aquelas formas de pensamento, as moléculas da água mudam e ficam de modo alterado, uma diferente da outra de acordo com a mensagem recebida.
Isso aqui é uma pesquisa científica que está à disposição aí na internet, no YouTube, para quem quiser ver. Então, o Emmanuel, nas obras do Chico Xavier, ele diz que o pensamento ele é uma forma material, eletromagnetismo. Então nós atingimos, nós envolvemos os outros através do pensamento. E por isso é importante nós estarmos sempre elevados mentalmente. Porque é que nem o rádio. Nós vamos nos sintonizar com aquela onda ali que vibra, que nós estamos ajustados. Se o nosso pensamento for ruim, pessimista, que as coisas vão dar errado, isso aí vai ser uma portinha para pessoas que pensam dessa forma se aproximar da gente. Pessoas encarnadas e desencarnadas. E levando adiante esse tipo de pensamento, nós chegaremos a um processo de depressão. Agora, se ao invés de reclamar, de achar que está ruim, nós elevarmos nosso pensamento, nós mantermos a vigilância, nós afastaremos essas influências negativas. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, na Gênese do Allan Kardec. Então, pensamento é o veículo. Após o pensamento, temos a vontade e depois a ação. Esses três: pensamento, vontade e ação. Por que o pensamento é importante? Porque o pensamento revela a nossa essência e não a aparência. Eu posso ter um sorriso nos lábios, falar uma coisa e pensar outra. Então, o pensamento vai me revelar de modo integral. Enquanto que a fala, ela pode ser dissimulada. E aqui um exemplo. Ali que eu imagino que seja um político, né? Quando eu for eleito, vou cuidar das ruas de nossa cidade. E aí ele está pensando. Isso é o que eles pensam. Ou seja, ele está dizendo uma coisa e pensando outra. Então, uma dissintonia. Não há correspondência entre o que ele pensa e o que ele pratica. E olha o que ele atraiu aqui. Né? Limpador de rua foi o único emprego que consegui na vida. Por quê? Sabe? E ele estava criando que eu vou cuidar das ruas da nossa cidade. Só que ele estava, de repente, pensando em outras coisas ali. Não que não seja digno o trabalho aqui, né? Mas ele pensava uma coisa maior do que isso. A mente que se dirige a outra cria imagens para se fazer notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, edição de 2016, mas a obra é de 1958. Bom, agora eu vou falar um pouco da segunda parte, mas antes de entrar propriamente na segunda parte, se tem um ensinamento muito profundo que o Espiritismo nos trouxe, é que nós somos os responsáveis pela nossa ação. A responsabilidade é toda minha. Se eu estou doente, se eu estou passando por dificuldade, né? Porque a gente gosta muito de se colocar na situação de vítima, né? Ah, se eu estou assim é porque o colega do trabalho me fez isso, é porque a minha mulher fez aquilo, é porque Deus está bravo comigo. Não. Né? É alguma questão que nós produzimos em determinado momento e às vezes a gente não tem consciência disso. Tem uma pergunta que eu gosto sempre de repetir do Livro dos Espíritos, que é a questão 459. Então, antes de fazer a pergunta, é possível interferência ou tentativa de interferência entre o mundo dos encarnados e desencarnados? Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos. Na questão 459, o Allan Kardec pergunta para os Espíritos:
Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E olha a resposta que eles vão dar. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E até tem uma expressão aí, agora não recordo o autor, não sei se é o Kardec ou o Leon Denis, que os espíritos eles estão se acotovelando aqui entre nós, né, de tanto espírito que tem. Porque eles influem, porque eles possuem o livre-arbítrio, conforme foi mencionado. O problema, porém, não se limita à influenciação espiritual dos adversários, que se encravam na onda psíquica, mas principalmente diz respeito a nós mesmos. Então, que eu falei, a responsabilidade é minha. Se tem alguém do meu lado, a pergunta é, por que está do meu lado? Que nem na nossa casa, foi uma senhora lá e queria que nós fizéssemos um trabalho, porque tinha um espírito mau na casa dela. E aí a gente orientou, falou, não, você não faz trabalho, tem que vir aqui, coisa e tal. Mas assim, em nenhum momento ela se questionou por que aquele espírito mau estava lá. Então é isso que a gente tem que pensar. Se tem alguma coisa errada na nossa vida, ou um pensamento aí que nos assalta, por que está acontecendo aquilo? Nós temos a razão e a razão deve ser usada. Espíritos se aproximam de nós por afinidade, por sintonia, né? Então, nem sempre é por maldade, às vezes é por afinidade. E aqui eu falei do álcool, por exemplo, né? Mas pior do que o álcool são os vícios morais. Aqueles que não aparecem, que estão lá no nosso íntimo, lá. O egoísmo, o ciúme, a inveja. Um dos maiores vícios, a maledicência. Mas eu falei só um pouquinho, porque o povo tem que saber do que ela faz, e coisa tal. Então vai lá e faz uma fofoca. Isso é um vício moral. Quer dizer, quem é que está se aproximando dessa pessoa? Alguém quer escutar, quer falar para o outro. Um outro espíritozinho também que gosta de fazer uma fofoca. Olha, tu viu o que aconteceu? E geralmente a fofoca é para coisa negativa, né? Se alguém tira 10 numa prova, ninguém fala nada para ninguém. Ninguém fala nada. Agora, se tira 0 na prova, o filho da vizinha ali, viu, rodou lá no curso, né? Bateu o carro. E como tem gente que gosta de tragédia, né? Porque tem um acidente de trânsito aí o pessoal para o carro para olhar ali, fazer selfie. E muitas vezes ocorrem outros acidentes em função disso. E muitas vezes a gente também não sabe o que tem dentro de nós. É no momento de raiva que a gente coloca para fora esse vício. Alguém nos corta o trânsito e instintivamente a gente já xinga aquele que nos cortou. Então esses vícios são os piores que os vícios visíveis. Porque o cidadão que bebe, se embriaga, pega essa cheia, todo mundo está vendo, ali, olha aí, ó. Agora aquele que é mesquinho, aquele que é cobiçoso, esse a gente não percebe, ainda assim, às vezes ele está de terno, bonito, né? Olha que exemplo de homem, que cidadão de bem. Uma vez estabelecida a sintonia, nós teremos as consequências. Energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Vocês já foram, obviamente, em posto de saúde, clínica, tudo. Presta atenção no que as pessoas falam lá. Falam só sobre doença. Quer dizer, elas estão criando a doença. Não que não seja grave a doença, é grave. Mas assim, o foco está na doença. Em outras palavras, o obsessor reconhece no obsidiado uma ponte para que ele volte a experimentar os fluidos de determinadas sensações que só são possíveis através da encarnação do mundo material. Muitas vezes se trata de uma relação de simbiose, um alimenta o outro. A vítima de hoje, conforme eu falei, pode ter sido o obsessor de ontem, que agora possui contas a pagar devido a ações pretéritas. Como é que eu vou saber se eu sou obsidiado? É muito difícil. Primeiro porque são coisas que a gente gosta, né? Mas se daqui a pouco tem algo muito diferente, estou fazendo algo muito diferente daquilo que eu faço, isso aí pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma.
Porque a gente tem que ter muito cuidado, que no meio espírita também, assim, qualquer coisa é obsessão. O cara fez isso, é obsessão. Fez aquilo, é obsessão. Não. E outra coisa. Estou passando por um processo obsessivo, tem que ir no centro espírita fazer um tratamento. Tem que ir. Mas se toma medicamento, tem que continuar tomando medicamento. Tem gente que deixa de tomar o medicamento e acaba se prejudicando mais ainda. Até porque começa a vir no centro espírita, começa a ficar bem, sentir bem, e aí já larga o tratamento, não preciso mais de tratamento. E o centro espírita ele não existe para expulsar maus espíritos. Ele existe para orientar, buscar a evolução individual e a evolução geral da humanidade. Um indício de obsessão é quando um pensamento nos assalta de forma brusca. Um pensamento novo e diferente do que estamos pensando, que gera mal-estar ou nos conduz a algo que não será edificante. Todos os espíritos obsessores desejam nosso mal. Agora, a partir do que a gente viu, será que todos aqueles que se aproximam de nós desejam nosso mal? Quando eu comecei a estudar o espiritismo, muito jovem, assim, eu comecei mas como? Essa doutrina maravilhosa, as pessoas têm que saber disso. E comecei a agir de modo proselitista, querendo converter os outros, de modo bastante equivocado. E aí eu notei que se aproximava de mim só pessoas de uma determinada religião. Dizia, não, isso aí não é assim, tudo é errado, meu filho, coisa e tal, isso e aquilo. E aí eu ficava com uma raiva desgraçada, uma raiva danada, sabe? E o que era para ser uma conversa edificante acabava sendo uma conversa desedificante. Até que então eu fui no centro espírita do Allan Kardec e fiz uma consulta lá. E era uma senhora, estava andando junto comigo ali, desencarnada. Ela desencarnou, não sabia que tinha desencarnado, estava bastante perdida. E ela dizia assim, olha, eu vi esse rapaz aqui e eu estou vendo que ele está confuso. E eu estou orientando ele, mas ele não quer aprender, ele faz tudo errado. E então assim, ela tentando me ajudar me prejudicava. E eu sentia isso. E aí assim, eu saí do centro e tranquilamente passou até essa minha vontade de proselitista, Há 2000 anos atrás, um mestre na Galileia nos ensinou uma frase: orar e vigiar. Orar e vigiar. Mas que oração é essa? Reza 10 Pai Nosso aí, vai lá, fala frases repetitivas, sem sentido nenhum. Inclusive tem gente que nem acaba nem fazendo uma prece. Mas eu não sei. Prece é um agradecimento. Não é uma fórmula pronta, decorada. O que nós devemos vigiar? Vigiar os outros? Tem a prática do evangelho no lar, às vezes de modo equivocado. Quando abre o livro ali, isso aqui foi para ti, viu? Não, é para mim. É para mim, é eu que tenho que me vigiar. Então, eu não tenho que vigiar os outros. Eu tenho que vigiar os pensamentos. Porque é por aí que os espíritos encontram acesso. Vigiar os pensamentos. Emoções negativas são viciantes. A gente vicia em emoção negativa, vicia em ser triste, vicia em ser deprimido, vicia em se fazer de vítima. Estudos científicos já comprovam essa afirmação. Portanto, são as maiores responsáveis por abrir portas à obsessão espiritual. Se você é uma pessoa rancorosa, poderá viciar-se em situações de mágoa. E tem pessoas que a gente pergunta para elas: bom dia, como é que está a senhora? Estamos levando, está difícil, hoje está ruim, está frio, hoje está ruim, está calor. Sabe, é sempre o lado negativo. E aquilo ali, ela começa a se sentir bem com aquilo ali. E a gente começa a reproduzir aquele cenário de negatividade. Estou doente, me dá atenção, olha só. Vem cá, vamos ver na televisão quem é que morreu. E começa a entrar numa bola de neve. Começa pequeno. Na Índia, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele dizia o seguinte: cuidado, que os grandes incêndios começam com pequenos fogos. E assim começa a reclamar, uma reclamaçãozinha aqui. Não vai dar certo. Esses dias uma oradora espírita Nete Guimarães, ela disse
Os obsessores que obsidiam as casas espíritas, sabe por onde é que eles estão entrando? Não é de fazer intriga entre os trabalhadores, de fazer denúncias entre os trabalhadores, é de reclamar. Não vai dar certo, é difícil, ninguém ajuda, ninguém colabora, e vai isso reproduzindo e encontra sintonia num outro, e quando vê, estamos num estado de inércia. Então a gente tem que cuidar com isso, porque a gente acaba tomando gosto. Diariamente estamos expostos a uma série de intoxicações mentais. E aqui eu acho que não preciso dar muito exemplo, né? Falei da televisão, as redes sociais é uma fonte maravilhosa de intoxicação mental, porque a cada uma, duas manchetes, notícias, ali, compartilhamentos bons, saudáveis, nós temos 8, 9, 10, 200, 1000 negativos. Através do orai e vigiai, controlando os pensamentos, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis, e com o auxílio da oração faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação. Sabe? Então é procurar também não agir de modo impulsivo. Alguém nos falou alguma coisa que a gente não gostou, não evitar logo. Não, comigo é assim, porque eu não aceito, não leva desaforo para casa, não sou de engolir sapo, não. Se acalmar, serenar o coração, vai ver que não tem necessidade daquela discussão ali, daquele... né? E tem gente agora com as redes sociais que consegue arrumar confusão de dentro de casa. Vou para a rede social para brigar com alguém, para discutir. Vou ligar lá para minha mãe, para o meu irmão, para ver por que ela fez aquilo, fazer uma confusão de dentro de casa, consegue fazer confusão. Vigiar os vícios, maus pensamentos e práticas decorrentes de questões emocionais. Visão pessimista, medo, mania de reclamar, maledicência, raiva, tudo aquilo que gera vício e provoca sentimentos desequilibrados gera a escravização. O Espiritismo nos ensina que somos responsáveis por nossas ações. Não podemos terceirizar a responsabilidade, colocando a culpa nos outros. Porque, conforme eu disse, nessa situação nos colocamos em condição de vítimas. Um grande ensinamento da doutrina é que somos responsáveis por nossa existência e nossa caminhada evolutiva. E se a gente teve uma jornada difícil no dia de ontem, e muitas vezes a gente tem jornadas difíceis, né? Quando a gente tem um parente no hospital, quando a gente perde um ente querido, quando se perde um filho, uma mãe, um pai, é um dia muito difícil. Mas Allan Kardec nos lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. E a gente, por causa do nosso ego, acha que somos o centro do mundo. Então, se a gente fizer uma reflexão e ver o que realmente importa na vida... não, eu não consegui comprar aquele sapato, eu queria tanto aquela viagem, aquele carro. Tem uma pesquisa com pacientes terminais, se encontram acamados no leito de morte, e aí perguntaram para eles o que você gostaria de fazer na sua vida que não fez. Ninguém fala, eu queria ter comprado aquela Ferrari. Eu queria ter feito aquela viagem lá, eu queria ter sido o chefe lá do meu departamento. Ninguém fala isso. Sabe o que as pessoas dizem? Queria ter passado mais tempo com meus filhos, queria ter trabalhado menos, queria ter dado mais atenção para minha mulher, não queria brigar tanto com a minha mãe. São essas questões do nosso dia a dia que a gente não dá importância, que lá no final da existência a gente acorda e descobre que são as mais importantes. Então, cada dia é um dia para nós agradecermos, porque é como se fosse uma mini vida. Nós nascemos ao acordar, morremos ao dormir,
e no dia seguinte nasceremos para uma nova existência e para novas oportunidades. Então eu quero agradecer pela paciência, pela audiência, desejar que os bons espíritos nos iluminem, nos protejam e principalmente essa casa aqui maravilhosa e esse belo trabalho feito. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.